Salve galerinha, sou o professor Wagner e este é o canal da Luz Aulas e neste vídeo resolverei um exercício da Olimpíada Brasileira de Física, segunda fase, uma questão do nível 3. A figura abaixo mostra um experimento que permite o lançamento de um bloco a partir da base de um plano inclinado de 30 graus, com impulsão feita por um sistema de molas. Um sensor de velocidade instalado próximo da base deste plano registra os valores da velocidade do bloco V1, 4 metros por segundo na subida, e V2, 3 metros por segundo na descida. Determine o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano e a distância em metros percorrida pelo bloco na subida do plano. Seguinte, este era o enunciado, esta é a figura original do problema. Para ter maior clareza, vou manter o desenho que aqui está, notando que o sensor de velocidade está logo no início da plataforma. Vamos traçar as forças: peso e força normal. Além disso, como o sistema possui atrito, aqui está o atrito. Notamos que todas essas forças não possuem direções e sentidos que possamos trabalhar de maneira tranquila. Então, para facilitar o trabalho, vamos decompor a força-peso em componentes horizontal e vertical. Este tipo de decomposição já trabalhei em outro vídeo, deixarei o link na descrição, onde demonstro que a componente Px é P seno de 30 graus e a componente Y é P cosseno de 30 graus. P seno do ângulo e P cosseno. Para calcular a força de atrito, nós utilizamos a relação μ vezes a normal. Portanto, nós temos que saber qual é a intensidade desta força normal. A normal e o peso são equivalentes, visto que o bloco não está afundando no plano, nem está sendo suspenso. Peso cosseno de 30 graus, mg 0,85. Cosseno de 30 graus como 0,85 foi uma das indicações das instruções da Olimpíada Brasileira de Física. Então, força de atrito, μ vezes a normal, μ vezes a força normal, que foi dada anteriormente, notando que G vale 10 metros por segundo ao quadrado, também foi dado pela Olimpíada, 10 vezes 0,85, 8,5 vezes μ, que é o coeficiente de atrito, vezes m. Calcularemos a aceleração deste bloco. A velocidade durante o lançamento é para cima e a aceleração é contrária ao movimento. Este bloco sobe até o ponto mais alto da rampa, atinge velocidade igual a zero e posteriormente desce. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Como nós decompomos a força-peso em componente vertical e horizontal, trabalharemos apenas com as componentes normal e PY. Tem a mesma intensidade, sentidos opostos se anulam. A força resultante é apenas nesta direção. A força resultante sempre tem o sentido da aceleração. Então, Px e força de atrito têm o sentido da aceleração, que será para baixo. Embora o objeto esteja subindo, a aceleração é no sentido contrário. Forças que estão nesta direção para baixo, Px mais a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Tomar bastante cuidado, muitas vezes escolhe-se como negativo menos Px e menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. Esta aceleração, de fato, possui sentido contrário ao da velocidade, mas não podemos nos esquecer que a força resultante igual a massa vezes aceleração, força resultante tem o mesmo sentido da aceleração. Portanto, Px e força de atrito têm o sentido desta aceleração. Se uma delas estivesse no sentido contrário, como por exemplo este bloco, enquanto estiver descendo, a força de atrito vai estar no sentido contrário. Daí sim teríamos um sinal de menos atuando. Px é P seno de 30 graus, ou seja, mg seno de 30 graus. A força de atrito já foi previamente calculada, μ vezes a normal, 8,5 μ vezes m. Temos a massa em todos os termos, podemos cortá-las. 10 vezes o seno de 30 graus, que vale meio, também foi indicado pela prova o valor, mais 8,5 vezes μ, igual a aceleração. 10 vezes 0,5 é meio, mais 8,5. Este é o valor da aceleração durante a subida.
Levando estes dados para a próxima página, o valor da velocidade inicial de lançamento e a velocidade com a qual o bloco voltou, vamos estabelecer uma relação para a energia deste sistema. Sabemos que a energia mecânica inicial menos a energia dissipada igual à energia mecânica final. A energia mecânica inicial era apenas mv² sobre 2 e a energia mecânica final após o bloco subir e retornar até este ponto também é energia cinética, só que agora com um valor menor de velocidade, o que indica que houve energia dissipada, a energia dissipada devido ao atrito. Também podemos escrever isso em termos do teorema da energia mecânica, que diz que o trabalho das forças não conservativas igual à variação da energia mecânica. Estas duas expressões são equivalentes, utilizaremos o teorema da energia mecânica. Trabalho da força não conservativa, força vezes o deslocamento. O objeto sobe numa distância d e desce numa distância d. Portanto, força vezes o deslocamento é força vezes 2d, que foi o deslocamento deste objeto. Ao longo de toda a trajetória, a força de atrito foi uma força que esteve contra o movimento. Na subida, a velocidade era nesta direção, força de atrito contrário. Podemos lembrar que trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 180 menos 1. O mesmo vale na descida. Na descida, o bloco terá movimento para baixo e força de atrito no sentido oposto. Já temos a expressão da força de atrito, 8,5 μ vezes m, vezes 2 vezes d. Substituindo a velocidade final, que é a velocidade passando pelo sensor na descida, e velocidade inicial, 4² sobre 2. Novamente temos as expressões das massas, podemos cancelar. Efetuando a multiplicação, 2 vezes 8,5, obtemos 17. 9, que é o resultado de 3² dividido por 2, 4,5. 16 dividido por 2, que dá 8. Efetuando esta subtração e passando 17 vezes d dividindo, obtemos uma expressão para o coeficiente de atrito. 4,5 menos 8 é um valor negativo. O menos 17 vezes d, que estão multiplicando, passam dividindo. Menos com menos na divisão, obtemos um valor positivo. Agora, vamos utilizar a equação de Torricelli, mas com bastante atenção. Inicialmente, eu utilizei o teorema da energia mecânica para todo o deslocamento, subida e descida. Vou usar a equação de Torricelli apenas para a subida. Portanto, saberemos que a velocidade inicial de lançamento foi 4 metros por segundo, e ao atingir o ponto mais alto da trajetória, nós obteremos uma velocidade final igual a zero. Você poderia pensar em ter utilizado o teorema da energia mecânica, portanto, só até a parte da subida. E seria extremamente correto. Como eu já preparei o cálculo anteriormente, reparei que seria mais eficiente, mais objetivo, calcular o trabalho ao longo de toda a trajetória para obter o coeficiente de atrito. Mas, no entanto, eu deixarei no final do vídeo a expressão do trabalho das forças não conservativas somente até a subida e iremos comparar com o resultado obtido até aqui. Equação de Torricelli. Velocidade final igual a velocidade inicial menos 2a ΔS. Por que menos? Porque se a velocidade inicial está apontando para cima e a aceleração é para baixo, essa aceleração é contrária ao movimento. A expressão da aceleração eu trouxe dos slides anteriores. Velocidade final no topo da trajetória vale 0. Velocidade inicial 4. 2 vezes 5 vezes 8,5 vezes μ vezes d. Efetuando algumas substituições, 4², 16, 2 vezes 5, 10, vezes d, 10d. 2 vezes 8,5, 17, μ vezes d. O d está multiplicando esses dois termos da mesma forma que o 2. Substituindo μ
pela expressão que calculamos previamente, obteremos a seguinte expressão. Note que o menos 10 já passei para o outro lado, ficou positivo. A expressão de μ é 3,5 17 vezes d. 3,5 17 vezes d. Várias coisas são canceladas. D dividido por d é 1. 17 dividido por 17 também é 1. Obtemos que 10d, 16 menos 3,5. 12,5 é o resultado desta subtração. Basta dividir por 10. A distância é 1,25 metros. Esta é a resposta do item B. Para calcular o coeficiente de atrito, basta substituir a distância percorrida durante a subida aqui nesta expressão. 3,5, 17 vezes d, que é esta expressão. 3,5 dividido por 21,25, que resulta em aproximadamente 0,164. Resposta da questão A. Já apresentamos a resposta do problema. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, mas eu ainda apresentarei o trabalho da força não conservativa se eu tivesse considerado o trabalho somente até o ponto máximo, só tivesse calculado até o ponto de subida. As expressões são as mesmas, mas agora a energia mecânica final é no ponto mais alto da trajetória, mgh, afinal o bloco está parado, e a energia mecânica inicial era mvi ao quadrado sobre 2, a velocidade de lançamento. A força de atrito é a mesma, previamente calculada, 8,5 μmd. mgh. Esta altura se relaciona com d e 30 graus através do seno. D vezes seno de 30 graus igual a este cateto oposto. Lembre-se, seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, D a hipotenusa, obtemos esta relação. 16 sobre 2. Cortando as massas e efetuando os cálculos. G, que vale 10, vezes seno de 30 graus, que é meio, G vezes 0,5 dá 5. A massa foi cortada, sobrou D. 16 sobre 2 é igual a 8. Prosseguindo, obtemos que 5D menos 8, dividido por este valor menos 8,5D, fazendo todas essas substituições, utilizando o valor da distância que calculamos previamente, não vou refazer todo o cálculo, pois daria muito mais trabalho. 5 vezes 1,25 menos 8 resulta em menos 1,75. 8,5 vezes 1,25 apresenta este valor negativo. Efetuando a divisão, chegamos na mesma resposta. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Obrigado!